Mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar. Olá, que bom estar com você, estar com a sua família. E nesse momento do seu dia dedicado a assistir esse programa, nós meditarmos sobre a vocação. Às vezes a gente pode pensar, isso é assunto para padre, para religioso, para religiosa. Não. Se nós existimos e correspondemos a esse amor de Deus, sentimos esse amor de Deus, percebemos a ação de Deus no nosso dia a dia, isso é vocação. É Deus que conduz a nossa história e nós que dialogamos, auxiliando nesta construção do reino, mediante toda a nossa vida, toda a nossa existência, na nossa cooperação, para que Deus possa ser ainda mais amado, adorado e louvado, trazendo como princípio e fundamento de toda a nossa vida. E nós, nesse quadro semanal, nesse programa semanal, nos colocamos diante desta intenção de meditar homens e mulheres que ao longo da história da salvação, na narrativa que encontramos nos livros da Bíblia, foram capazes de responder às propostas de Deus e responder afirmativamente. Eles foram fiéis o tempo inteiro? Muitos deles não, mas souberam voltar, souberam se converter, souberam refazer caminho. Isso se iguala muito a nós. E é por isso que nós meditamos tantos personagens que nos auxiliam para que nós, na nossa vida, possamos também corresponder à proposta de Deus. Nesses últimos programas, nós estamos meditando sobre a presença de Deus na vida da Virgem Maria. Vocação é vida. Vocação é existência. Vocação é resposta cotidiana à proposta cotidiana de Deus entre nós. E o que nós fazemos diante de tudo isso? Nós nos colocamos na graça de poder também querer responder cotidianamente, diante das nossas circunstâncias, das nossas possibilidades. Que Maria nos inspire. Que a Virgem Maria, no título que você conhece, naquela devoção que você tem, possa inspirar a poder acolher a proposta de Deus e também ser servo, onde a palavra se faz, onde a palavra se concretiza, onde a palavra realmente não é apenas uma promessa, mas é uma razão de vida. Hoje nós estamos nos aproximando desta narrativa justamente do nascimento e hoje queremos meditar sobre o nascimento de Jesus. O texto que nos é reservado se encontra no capítulo 2 de Lucas, nos versículos de 1 até o 20. É um texto um pouco maior, mas muito significativo e expressamente bonito. O texto vai dizer assim: Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Este primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias para dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região havia pastores que passavam a noite no campo tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a ele, a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: Não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria que será também a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra a todos por ele amados.
Quando os anjos retornaram ao céu, se afastaram dos pastores, esses disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores voltaram, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito. A cena do nascimento é uma cena extraordinariamente simples. Um casal que, vivendo uma realidade temporal do recenseamento, se desloca nos últimos meses ou nos últimos dias de gravidez da esposa. Quando chegam, as hospedarias estão cheias, que são os hotéis da época. Onde eles se refugiam? Numa gruta. Se refugiam numa estrebaria, lugar onde os animais se refugiavam para passar a noite. A humanidade não foi capaz de acolher o Filho de Deus, mas a criação louva. E aquilo que foi dito no Gênesis, quando se fez o homem para governar e dominar, enquanto estar diante de Deus e diante de todas as criaturas para reconduzir a lei e a promessa, a uma aliança que é feita constantemente com a humanidade, Jesus, ao nascer em meio aos animais, ele refaz o contexto e esta cena bonita da criação. Quando a humanidade não quis acolher Deus, que nasce, o Filho de Deus, encarnado, a criação assim o faz. O texto é muito peculiar nas suas palavras. Ele vai dizer: e nasceu em Belém. Belém vem de duas palavras hebraicas, Bethlehem, que quer dizer casa do pão. Jesus, que se faz pão da vida, ele nasce na casa do pão. E a Virgem Maria, depois do nascimento, toma o menino e o enfaixa, coloca as faixas ao redor desta criança, para proteger do frio, para poder limpá-lo, para poder aconchegá-lo. Mas recordemos que quando nós produzimos pão, nós geralmente também enrolamos o pão num pano, para que esse pão possa se conservar. Maria, ela traz esta experiência da mulher, a mãe, que oferece o alimento aos filhos. Que alimento esta mulher tem a nos oferecer? O pão da vida, Jesus. Ali, naquela simplicidade, o pão dos pobres é capaz de alimentar e de dar significado a toda a humanidade. E depois de Jesus Cristo, aquele sentido e aquela procura tão buscada por tantos ao longo de toda a existência, ao redor da história e no processo da história da salvação, será encontrada, conservada e discernida a partir de Jesus Cristo. Portanto, Maria nos conduz como uma boa mãe que alimenta os seus filhos, nos dando alimento de salvação. Ela nos oferece o seu Filho Jesus. Se bem contemplarmos que tudo isso acontece por conta de um sim, onde o anjo repete inclusive aos pastores: não tenham medo, nós verificamos a continuidade desta história. Aqueles que tomam contato com a proposta de Deus podem até ter medo, mas quando decidem a dar o seu sim, a graça e a glória de Deus vem e toma conta. E com os anjos somos também capazes de cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Que como anjos, que com os pastores, que com a experiência de José e Maria, possamos nos alimentar de Jesus, o pão da vida. E numa nova criação, sejamos homens e mulheres renovados,
dos quais participamos da nova e eterna aliança, o paraíso que agora nunca mais nos será tirado. Sejamos vocação, vivamos a vocação, nos alimentemos da razão de ser na nossa vocação, que é a proposta de Jesus Cristo, na missão e no cotidiano da nossa existência. Rezemos e não deixemos de vivenciar a cada instante a proposta de Deus que se estabelece através do chamamento na nossa história. Nós continuaremos esta divina aventura da presença de Deus na vida da Virgem Maria através de sua vocação. E para isso, eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tua mensagem de vida vou ao mundo anunciar, para fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar.